Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos dar início à exposição de um novo livro da Bíblia. Trata-se do quarto evangelho, o Evangelho segundo João. E nós vamos hoje então fazer aqui uma introdução ao Evangelho de João. Para isso, nossa leitura vai se limitar aqui ao capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 18. Antes de fazermos a leitura, eu quero dizer que este evangelho foi escrito quase no final do primeiro século pelo apóstolo João, que era o João, filho de Zebedeu. Desde o começo, a igreja cristã adotou o Evangelho de João, juntamente com os outros 3 evangelhos, como parte da escritura na qual ela fundamentava a sua fé. Pouco tempo depois da vinda de Cristo, começaram a surgir livros tipo com encadernação parecida com a nossa. Antigamente eram rolos, e então depois começou a se pensar em livros com páginas encadernadas, e com isso conseguiram colocar os 4 evangelhos num único volume. Então era uma prática comum nas igrejas ter os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que eram plenamente aceitos em todas as igrejas cristãs da antiguidade. Vamos então fazer a leitura do nosso texto bíblico. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Dependendo da versão bíblica que você tem aí na mão, quando você lê esse texto, você vai ler: no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. São as melhores expressões para traduzir o termo logos do grego. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Mas logos, na Bíblia, é diferente daquele pensamento grego com relação ao logos, que foi difundido ali pelos filósofos gregos. Não é daí que João tira a ideia desse logos, mas a ideia é de palavra de Deus em ação. Ele tira do contexto hebraico, do contexto judaico. É aquela palavra criadora de Deus.
E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, produza a terra, e ela produziu. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim ele fez. É a palavra de Deus em ação. Deus enviou a sua palavra e tudo criou. A palavra de Deus em ação estava com Deus no princípio da criação. Essa palavra em ação compartilhava da própria natureza de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Compartilhava de tal maneira a ponto de poder ser chamado de o Deus unigênito que estava no seio do Pai. Este o tornou conhecido. Todas as coisas foram criadas pela ação desta palavra de Deus. Nada do que existe teria sido feito senão por meio da palavra criativa de Deus. Versículo 1 até o verso 3 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A busca científica para a explicação sobre a origem da vida até agora tem resultado inútil. Ainda não se descobriu como a vida começou. A Bíblia nos diz que nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Fato científico é aquele que pode ser comprovado e repetido em um laboratório. Os cientistas ainda não conseguiram produzir a vida a partir de uma matéria morta. Eles conseguem pegar uma coisa viva e, com ela, dar origem a outra coisa viva. Mas eles não conseguem pegar uma coisa morta e lhe dar vida. Porque somente um tem a vida em si mesmo. A palavra de Deus em ação. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Este tem vida em si mesmo, como também o Pai tem vida em si mesmo. Porque a natureza do Pai e a natureza do Filho é exatamente a mesma natureza. Todos os seres vivos derivam a sua vida dessa fonte de vida que é Deus, o Criador. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a vida. O apóstolo Pedro, pregando no livro de Atos, ele diz que os judeus tinham rejeitado o autor da vida e tinham escolhido um assassino. Rejeitaram o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Em todos os evangelhos, você vai ver momentos em que Jesus depara-se com pessoas mortas e Jesus lhes devolve a vida. Por que os evangelhos fazem questão de mostrar Jesus dando de novo vida a quem estava morto? Porque ele é a vida e ele pode conferir vida a quem ele o quiser. Jesus não só deu vida a cadáveres, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, como Lázaro, como também ele mesmo ressuscitou dos mortos. Ele, que é a vida, venceu a morte e por isso pode dar a vida eterna às suas ovelhas. Foi ele, Jesus, quem declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Jesus é a vida. Nele estava a vida. Ele é a fonte da vida, ele é o autor da vida, a vida se deriva dele, do Criador. Esse nosso texto introdutório mostra também que Deus enviou um homem como testemunha à frente da palavra para testificar dessa palavra, fonte de vida, que era a luz dos homens. Esse homem veio para testificar da luz, dizendo: aqui está a verdadeira luz que ilumina a todo homem. A intenção de Deus ao enviar João o Batista
à frente de Jesus era preparar o coração do povo para crer em Jesus como Salvador e para que, crendo, viesse a ter vida em seu nome. A palavra estava no mundo. O mundo foi criado por esta palavra, mas o mundo não a reconheceu. O mundo deixou de reconhecer o seu próprio Criador. O Criador do mundo veio para ele, para o mundo, e o mundo o rejeitou, não o recebeu. Alguns poucos dentre o mundo abriram-se para a fé e receberam Jesus como Salvador, como Senhor, e a Bíblia diz que a estes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, porque estes tais nasceram de Deus, nasceram espiritualmente, começaram uma nova vida. Relendo novamente o nosso texto, os versículos 10 até o versículo 13, lemos assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O nosso texto introdutório ainda mostra que esta palavra eterna, o Filho, que estava eternamente com o Pai desde o princípio, pelo qual todas as coisas foram criadas, essa palavra se tornou carne e habitou entre nós, e a sua glória foi vista pelos seus discípulos. Ele se tornou homem e viveu entre os homens. A testemunha que Deus enviou para preparar o caminho para a vinda dessa luz que iria iluminar o mundo inteiro, ela declarou: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Nasceu depois e começou o seu ministério depois de mim, mas já existia antes de mim. Sua entrada no tempo é posterior à minha, mas a sua existência é desde a eternidade. Ele é o que traz a graça e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus é quem tornou o Pai conhecido. O objetivo do escritor do Evangelho de João é ajudar as pessoas a crerem em Jesus Cristo e assim elas poderem ter vida por meio de Jesus Cristo. Nós vamos dar uma lida lá no finalzinho do Evangelho, capítulo 20, versículos 30 a 31, e ler as palavras do próprio autor quanto qual é o seu objetivo. João 20, 30 a 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Este era o propósito de João, filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus Cristo, ao escrever este evangelho. Ajudar você a crer em Jesus Cristo, para que, por meio da fé, você obtenha a vida eterna no nome de Jesus. Deus não quer que você se perca. Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer a sua salvação. Se você também desejar a salvação, este é o momento. Jesus está aqui e ele está de braços abertos para você, aguardando você vir até ele, dizer: Jesus, eu creio. Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero ser um crente. Eu quero ser um dos seus discípulos. Me recebe entre os seus e me ajude a ser fiel em te seguir de todo o coração. Quer tomar essa decisão? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus,
Neste momento, eu abro o meu coração e te recebo como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Entra na minha vida agora, perdoa os meus pecados e faça de mim uma nova pessoa. Eu quero viver para o teu agrado. Me ajuda a te seguir com fidelidade. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Deus te abençoe, que essa palavra fique fixada firmemente em seu coração, que você seja fiel em seguir Jesus e que você alegre muito o coração de Deus com a vida que terá daqui para frente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.